Boa tarde a todos e a todas. Senadores Alci Lucas, muito obrigada pelo convite para estar aqui. Eu vim, então, expor um pouco do trabalho que foi feito no PAT RTC, então, na condição de quem esteve trabalhando dentro do GT18, que é o GT que estruturou o comitê gestor do IBS dentro do PAT, e ao contrário dos que me antecederam, eu acho que eu trago uma fala mais positiva, né, no sentido de que muita coisa boa já foi feita e sempre ciente de que a gente tem pequenos avanços que podemos ter também. Tá? Eu tenho uma apresentação que eu vou compartilhar aqui com os senhores. Tá? Então, a minha fala, um pouquinho ao contrário da fala da doutora Suzy, da fala do doutor Marcelo, que focaram muito no contencioso administrativo, eu vou falar um pouco da estrutura mesmo do comitê gestor. Tá? Até porque eu acredito e tenho fé que o contencioso será muito mais singelo do que os contenciosos que a gente enfrenta hoje em dia. Né? Então, o que eu queria analisar com os senhores é o comitê gestor como uma ferramenta de segurança jurídica para a cobrança do IBS. E daí, para a gente entender sobre isso, a gente tem que pensar o que é segurança jurídica. E a gente fala muito, muito, muito. E, ao fim e ao cabo, o que os contribuintes querem? Os contribuintes, eles querem previsibilidade, uniformidade e obediência às regras. Né? E como é que se consegue isso no ramo do direito? E a gente vem sofrendo no nosso país com muita incerteza e com muita insegurança em virtude de litígios entre fisco e contribuinte, que é uma página que eu acho que todos que estamos aqui debatendo a sério a reforma tributária, a gente quer ultrapassar e avançar para um cenário de menos litigiosidade. Né? E quando a gente olha para o PLP 108, a gente vê que já teve grandes avanços nesse rumo a uma maior uniformidade. Né? Para começar, é indiscutível que o próprio modelo do IBS, ao eliminar 27 leis estaduais de ICMS e 5.500 leis de ISS, e trazer tudo para um regulamento único, e mais, para um regulamento único que ele vai ser dialogado e vai ser estruturado junto com o regulamento da CBS, vai trazer uma maior uniformidade e previsibilidade ao sistema. Né? Da mesma forma, os instrumentos de uniformização da interpretação, através do Comitê de Uniformização ou através do Fórum de Harmonização, também asseguram uma maior previsibilidade e uniformidade. E aqui eu quero destacar pontualmente algo que foi fruto do trabalho que foi feito ali na Câmara dos Deputados, que é um avanço na harmonização da jurisprudência do IBS e da CBS, né, através da inclusão pelos deputados do artigo 111, que prevê a harmonização do contencioso. Tá? Então, a harmonização do IBS e da CBS será realizada pelo Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias. Então, ao trazer isso para dentro do texto do projeto de lei complementar 108, a gente avança num sentido de que eventuais interpretações diferentes entre os dois tribunais, e aqui, assim, eu entendo muito bem a fala da professora Suzy Gomes Hoffmann, no sentido de que poderíamos ter um contencioso administrativo único, mas lembrando que foi opção do legislador constituinte ter dois tributos, um IBS e um CBS, e na medida em que houve essa opção, se facultou aos estados e aos municípios preservarem a sua esfera de autonomia para ter um próprio contencioso, né? Mas na medida que a gente tem dois órgãos de julgamento administrativo distintos, tem que ter um mecanismo de harmonização lá no topo que vem através desse artigo 111. Né? E no artigo 111, o grande avanço que eu gostaria de destacar aqui foi a previsão de que quando o Comitê de Harmonização estiver harmonizando decisões administrativas, ele vai ouvir obrigatoriamente o Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias, que é o órgão em que está o conhecimento de interpretação jurídica. E por que isso é importante? Porque isso me assegura previsibilidade e alinhamento com a decisão dos tribunais superiores, que ao fim e ao cabo a gente pode ter muita dificuldade em tribunais administrativos quando eles se afastam da orientação dos tribunais jurisdicionais. E aqui a gente tem um grande avanço no projeto de lei que foi feito dentro da Câmara dos Deputados para que isso aconteça de forma mais fluida. Né?
Mas a gente pode avançar mais, e aqui eu vou trazer 3 pontos em que eu acredito que a gente poderia andar um pouquinho mais, de uma forma um pouquinho mais arrojada. Né? E nessa mesma linha de ouvir a assessoria jurídica, ou ouvir os órgãos jurídicos do Estado e os órgãos jurídicos do município, tem um projeto de emenda ao projeto de lei complementar 108, que foi proposto na Câmara dos Deputados, mas que não foi acolhido pelos deputados, um projeto de emenda que indicaria a presença de procuradores do Estado ou de procuradores do município, de um dos representantes da diretoria de procuradorias nas reuniões do Conselho Superior do Comitê Gestor do IBS. Tá? Quem é o Conselho Superior do Comitê Gestor do IBS? É o órgão de cúpula, formado, então, por secretários da Fazenda, por secretários dos municípios, que vai decidir sobre a gestão do comitê gestor. Aqui eu não estou falando de contencioso, mas a gente quer que essa gestão do comitê gestor esteja alinhada com as melhores práticas de interpretação jurídica. E por força da nossa Constituição, quem dá a interpretação jurídica no Estado são as procuradorias. Né? Então, a proposta aqui não é uma proposta de um representante da diretoria de procuradorias com poder de voz ou voto, mas um representante no papel de conselheiro, bem de consultoria jurídica. Tá? Então, aquela pessoa que está ali para assessorar os integrantes do Conselho Superior do Comitê Gestor. Então, essa seria a primeira sugestão de aprimoramento do sistema, como forma de assegurar que o Comitê Gestor do IBS não se afaste das melhores diretrizes de legalidade e de segurança jurídica. Uma segunda sugestão de aprimoramento seria lá no artigo 38, é o artigo que trata da diretoria de procuradorias, e esse artigo ele elenca competências, tá? E no inciso primeiro nos diz que a consultoria e o assessoramento jurídico do comitê gestor são feitos pela diretoria de procuradorias. Evidentemente, quem dá assessoria jurídica é o jurídico, né? Dentro de uma empresa, quem é que dá consultoria jurídica é o jurídico, né? E aqui a sugestão de aprimoramento é no sentido de deixar mais claro quais são os atos que devem ser analisados pela diretoria de procuradorias, né? E que seriam os atos normativos como um todo. Em boa parte das procuradorias, em boa parte dos estados, dos municípios, e acredito que na União também, esse tipo de ato ele é submetido à análise da procuradoria também, então seria uma forma de alinhar com o que já é feito. Né? E a terceira sugestão, que também foi objeto de debate na Câmara dos Deputados e que vai ser levado aos senhores no Senado quando o projeto de lei complementar chegar no Senado, é a sugestão de assegurar que a inscrição em dívida ativa, nos casos em que o comitê gestor fizer a inscrição em dívida ativa, que são os casos de delegação prevista no inciso 7º do parágrafo 1º do artigo 2º, nesses casos, somente nesses casos, a inscrição em dívida ativa seja feita dentro da diretoria de procuradorias. E por que isso? Porque a inscrição em dívida ativa é ato de controle de legalidade. Então, da mesma forma que a análise jurídica dos atos normativos é importante por procuradorias, aqui é importante a gente ter uma análise jurídica de controle de legalidade e da mesma forma como isso já acontece em estados e municípios, na questão da análise de atos normativos, isso também já é a realidade na maior parte dos estados. Tá? Eu só fiz o levantamento de dados dos estados, mas o fato é que quando a gente mapeia todos os 27 estados e o Distrito Federal, tá? Deles, 19 estados, eles inscrevem em dívida ativa. Alguns eles têm o que a gente chama de gestão plena da inscrição em dívida ativa e outros eles têm uma gestão parcial. Mas todos eles fazem esse controle de legalidade através das suas procuradorias, tá? E esses 19 estados, eles representam 81% da população e 84% do PIB. Então, ao dizer que eu vou atribuir, eu vou dar essa atribuição para as procuradorias, eu nada mais, para a diretoria de procuradorias, eu nada mais estou fazendo do que me alinhar ao que já é feito em estados que representam 81% da população do país. Né? Então, eu fico com um tratamento mais uniforme em relação ao processo de inscrição em dívida ativa que é feito
nos estados e em relação ao processo de inscrição em dívida ativa, que também é feito na União. Feitas essas sugestões, eu agradeço muito a oportunidade e fico plenamente à disposição para tentar avançar nesses projetos de lei. Muito obrigada, senadora Exaustin.